Feche os olhos por um instante e imagine-se voltando à infância. Você era pequeno, dependia de cuidados, acreditava que o mundo girava ao seu redor. Tudo o que você precisava parecia estar ali, vindo do colo, do olhar e da presença materna. Mas, de repente, surge uma força diferente. Um outro olhar, alguém que quebra essa ilusão de completude. Essa presença não fala apenas com palavras, mas com algo muito mais profundo: o limite. É nesse momento que nasce a figura paterna. Muita gente pensa no pai apenas como aquele que gera a criança, mas na psicanálise isso é só parte da história. O pai biológico pode ou não exercer o papel de pai de verdade no sentido simbólico. Muitas vezes, na infância, essa função é representada por uma figura masculina próxima. Pode ser o próprio pai, mas também pode ser um avô, um tio ou até um padrasto. Essa é a figura paterna, alguém que a criança reconhece como autoridade e como presença que traz lei e limite. O que importa não é o sangue, mas o lugar que essa pessoa ocupa no coração e na mente da criança. Essa figura paterna mostra de forma concreta que não podemos tudo, que existem regras, que o mundo não gira apenas em torno de nós. Essa mensagem, mesmo que silenciosa, ajuda a criança a se separar da mãe e começar a se entender como alguém único, diferente, pronto para entrar no mundo social. Por isso, podemos falar de 3 dimensões: o pai biológico, quem gerou, a figura paterna, geralmente um homem de referência na infância, e a função paterna, o papel simbólico de lei, ordem e cultura, que pode ser ocupado até por outras pessoas ou instituições. Quando entendemos essa diferença, percebemos que a psicanálise não fala só de um pai-homem, mas de algo muito mais profundo, uma força que marca a passagem da criança para a vida em sociedade. Freud mostrou que o pai é peça-chave na formação da nossa mente. Ele chamou isso de complexo de Édipo, uma fase que acontece geralmente entre os 3 e 6 anos. É quando a criança percebe que seu amor pela mãe não é exclusivo, que existe alguém, o pai, que também faz parte dessa relação. Essa descoberta gera conflito, frustração e, ao mesmo tempo, abre as portas para a realidade. O pai, nesse momento, não é só um rival. Ele representa a primeira experiência da criança com regras e limites. É como se dissesse: você não pode tudo, existe uma ordem maior. A partir daí, a criança começa a criar dentro de si uma voz interna que a lembra dessas regras. É daí que nasce a noção de certo e errado, que nos acompanha pela vida inteira. Esse processo nunca some de verdade. Ele fica guardado no inconsciente e influencia nossas escolhas, amores, relações e até como lidamos com autoridades na vida adulta. Quando essa fase é bem elaborada, crescemos respeitando limites sem deixar de ter desejo e autonomia. Mas quando não é, podemos virar adultos inseguros, dependentes ou até em constante briga com qualquer tipo de autoridade. Lacan, que veio depois de Freud, trouxe uma visão ainda mais profunda. Para ele, o pai não é só a pessoa que proíbe, mas uma função que ele chamou de nome do pai. O que isso significa? Que o pai simboliza a lei que nos abre para o mundo da linguagem, da cultura e da sociedade. Quando o pai aparece, ele rompe a ideia de que mãe e filho são um só. Ele mostra que a mãe também tem desejos fora daquela relação. Essa quebra é fundamental, porque dá à criança a chance de se ver como alguém separado, com desejos próprios. Sem esse corte, a criança corre o risco de crescer acreditando que pode ser tudo para a mãe, sem conseguir se encontrar de verdade. Por isso, o nome do pai é libertador. Ele não serve apenas para dizer não pode, mas também para dizer: você pode desejar por si, pode existir no mundo. É a porta de entrada para a vida social, para a comunicação e para a autonomia. O papel do pai também é trazer a noção de limite. Para a criança que vive no mundo da fantasia, ouvir um não pode ser duro. Mas esse não é castigo, é proteção. É o que ensina que nem tudo é possível, que existem regras, que a vida tem fronteiras. Quando essa lei é equilibrada, a criança cresce entendendo que existem limites, mas sem perder a liberdade de ser criativa. Agora, quando os limites faltam, a criança pode crescer sem noção de responsabilidade. E quando os limites são exagerados, ela pode virar um adulto cheio de culpa e medo de errar. Na vida adulta, isso se reflete na forma como lidamos com contratos, trabalho, dinheiro e até relacionamentos. Quem aprendeu limites de forma equilibrada costuma ser mais seguro. Quem não teve, pode se perder entre impulsos e dificuldades. A lei paterna, quando bem vivida,
não é uma prisão. É um alicerce que nos dá segurança para viver. Quando não há ninguém ocupando esse lugar simbólico, a criança fica sem uma referência de lei e de limite. Ela pode permanecer presa demais à mãe, ou se sentir sem rumo diante da vida. Isso pode trazer insegurança, dificuldade de construir identidade e até problemas em lidar com regras e autoridade. E aqui vale um ponto importante. A ausência não significa só quando o pai não está fisicamente. Pode acontecer quando o pai está presente, mas não se envolve, não dá atenção, não transmite valores. Nesses casos, outras figuras podem assumir o papel. Um avô, um padrasto, um professor. Na vida adulta, essa ausência costuma aparecer em forma de dificuldade em assumir responsabilidades, problemas em relacionamentos e até dificuldades financeiras. Mas isso não é uma sentença. Com autoconhecimento e análise, é possível reconstruir dentro de si essa lei e aprender a lidar melhor com o mundo. Se a falta é ruim, o excesso também é. Um pai rígido demais pode gerar uma criança que cresce com medo de errar, sempre se sentindo culpada. Nesses casos, a lei não vira apoio, mas peso. Isso pode resultar em dois caminhos. Ou a pessoa se torna muito insegura, travada, sempre se cobrando. Ou vive em eterna rebeldia, brigando contra qualquer autoridade. Em ambos os casos, a liberdade de ser quem realmente é fica comprometida. O verdadeiro papel do pai não é ser autoritário, mas sim oferecer limites justos, que ajudem a criança a se organizar sem perder sua essência. Quando essa voz interna se torna equilibrada, o adulto pode assumir responsabilidades sem medo e buscar seus sonhos sem culpa. Além de trazer lei e limite, o pai também é a ponte com o mundo. É através dele que a criança aprende valores, tradições e regras sociais. O pai mostra que existe vida além da relação íntima com a mãe, que existe um coletivo, uma comunidade, uma história. Esse papel pode ser exercido por várias pessoas. Um avô que conta histórias, um professor inspirador, até instituições como escola ou religião. O importante é que a criança tenha contato com algo maior do que seu mundo íntimo. Na vida adulta, essa transmissão de cultura se reflete na forma como nos sentimos pertencentes ao mundo. Quem teve esse apoio costuma ser mais seguro e sentir que tem um lugar. Quem não teve pode crescer se sentindo perdido, sem raízes ou sem referências sólidas. O pai deixa marcas que nos acompanham sempre. Nossa relação com regras, com limites, com o trabalho e até com o dinheiro tem raízes nessa função paterna. Por exemplo, quem cresceu sem limites pode gastar de forma impulsiva, sem saber se organizar financeiramente. Já quem viveu sob rigidez pode lidar com o dinheiro com medo, como se não pudesse usufruir do que conquistou. O mesmo vale para o trabalho e para os relacionamentos. Muitas vezes repetimos padrões inconscientes ligados ao pai. Perceber isso é libertador. Quando entendemos que esses padrões existem, podemos ressignificá-los e criar uma vida mais equilibrada, sem repetir automaticamente o que herdamos. Na psicanálise, pai e mãe não são rivais, mas complementares. A mãe representa o cuidado, o afeto, a nutrição. O pai representa a lei, o limite e a abertura para o mundo. Quando essas funções trabalham juntas, a criança cresce com segurança emocional e estrutura para viver em sociedade. Hoje sabemos que essas funções não estão presas ao gênero. Uma mãe pode ocupar também a função paterna, e um pai pode ser a principal figura de cuidado. O importante é que a criança tenha tanto o afeto quanto o limite. Quando falta equilíbrio, os efeitos aparecem. Excesso de afeto sem limite pode gerar imaturidade. Excesso de limite sem afeto pode gerar insegurança. O ideal é a combinação dos dois. Cuidado e lei lado a lado. A figura paterna na psicanálise representa muito mais do que o homem que gera uma criança. Ela é a função simbólica que introduz o limite, a lei e a cultura na vida psíquica. É o que permite que a criança saia da fusão materna e se constitua como sujeito desejante, capaz de se relacionar com o mundo de forma autônoma. A ausência ou o excesso dessa função pode gerar dificuldades, mas seu equilíbrio é fundamental para a saúde psíquica. Em última análise, a figura paterna é aquilo que nos lembra que não podemos tudo, mas que justamente por isso podemos nos tornar verdadeiramente humanos.